gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liliana e bem-vindo ao meu canal Para Sempre. Para sempre o que fica é o amor, para sempre são as lembranças dos momentos vividos. No vídeo de hoje, o que fazer com as coisas de quem partiu, com as coisas de quem morreu? Se formos pensar racionalmente, a pessoa, obviamente, não vai mais precisar daquilo. E o descarte, a doação, deve ser imediata. Eu sempre pensei assim até o Bruno morrer. Mas será que para uma mãe que perde um filho, será que se desfazer das coisas do filho morto é tão fácil assim? Neste vídeo eu vou contar como que foi o meu processo. E já adianto que não foi nada fácil e que não foi nada rápido. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidá-los a ficarem comigo até o final, se inscreverem no meu canal, deixarem o seu like e me deixarem um comentário sobre o que vocês fizeram com as coisas dos seus filhos e como foi todo esse doloroso processo de descarte. Bora lá começar minha história de hoje. Desde quando a gente nasce, ou mesmo antes do nosso nascimento, a gente já começa a acumular coisas materiais. Afinal, precisamos de coisas que vão nos prover a convivência enquanto aqui estivermos. Uns precisam de mais, muito mais coisas. Outros precisam de menos. Mas todos vamos acumulando coisas que são importantes para nós, que fazem parte do nosso dia a dia e seguimos pela vida como se o desejar ter mais, trabalhar para comprar mais, para adquirir mais, fosse o que nos movesse a seguir em frente. O acúmulo de bens materiais é sempre parte de um sonho. Sonho de poder, sonho de ambição, sonho de se sobressair na multidão. A gente está sempre em busca de mais dinheiro, mais poder, mais bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida. Na verdade, eu acho que é importante que as pessoas sejam ambiciosas para que consigam crescer. Afinal, a capacidade de sonhar nos foi dada para crescermos e sempre querermos mais e mais. Mas hoje, depois que o meu filho partiu, eu sempre me pergunto: até que ponto essa busca em adquirir sempre mais vale a pena? Ou eu ainda reformularia essa pergunta: o que vale a pena nessa vida? O que realmente importa nesse viver? O Bruno, meu filho, partiu num instante, como se a vida dele fosse apagada com uma vela soprada pelo vento ou uma lâmpada desligada da tomada. Simples assim. E quando isso acontece, quando a pessoa morre, imediatamente todas as coisas que ele possuía perdem o significado. Todas as coisas de material que ele possuía perdem a razão. Nada mais importa, nada mais é necessidade básica. O tempo para e tudo de urgente já não é mais prioridade. As contas para pagar já não importam. A agenda lotada é esquecida e os sonhos perdem o sentido. A morte desliga o espírito do corpo e tudo de material que o acompanha. Tudo que diretamente está relacionado ao corpo físico perde sua razão de existir, perde sua razão de ser. Todo sentimento que aquela pessoa que morreu possuía em relação a tudo que de material ela tinha desaparece como num passe de mágicas. Eu acredito que se todos nós tivéssemos essa consciência que a gente possui tal bem enquanto está por aqui, mas que depois da morte esse bem tão valioso para mim pode não valer nada para ninguém, talvez grande parte dos nossos problemas perderiam o sentido e de uma certa maneira a vida seria muito mais leve. Eu acredito também que a gente não leva nada daqui quando a gente morre, porque a nossa alma precisa de espaço para evoluir. E ao se libertar do corpo físico, ganha uma outra dimensão no vasto universo do Senhor Deus Criador. A gente só leva o que a gente é, os conhecimentos
e principalmente os aprendizados durante essa vida. E o que a gente deixa de verdade é somente o sentimento que plantou no coração dos nossos amigos. Quando o Bruno morreu e eu fui jogada naquele poço fundo e escuro do desconhecido da morte, sem saber o que pensar e para onde correr, o simples olhar para as coisas que ele deixou me envolvia numa nuvem de sentimentos desencontrados. Mas espera um pouco, ele estava aqui até agora, usando tudo que era dele, e hoje isso já não significa mais nada? Eu sempre vejo muitas mães dizendo que não conseguem lidar, não conseguem mexer com as coisas deixadas pelos filhos que morreram. E eu entendo isso perfeitamente. O pensamento racional do ele morreu, ele não vai voltar mais, é simplesmente muito doloroso. Aqui nesse vídeo eu vou falar por mim, de como eu reagi com os pertences do meu filho. Cada pessoa, cada mãe reage de um jeito. E por favor, deixem nos comentários o que vocês fizeram e como vocês reagiram. É sempre muito bom a gente compartilhar os sentimentos, compartilhar as atitudes que a gente teve nesses momentos tão doloridos. Muitas vezes, eu acho que amigos e outros familiares se prontificam a descartar os pertences de quem morreu na tentativa de amenizar o sofrimento dos pais. Pois esses amigos e familiares acreditam que a dor será menor se os pais tiverem menos contato com as coisas que lembrem a perda. Será que é isso mesmo? Será que a gente consegue pensar tão racionalmente assim? Nos primeiros meses após o Bruno morrer, eu optei por deixar as coisas dele exatamente como ele deixou. Na minha casa só morávamos eu e ele. A Lisa, minha filha, já era casada e morava em outra cidade. Então, as roupas ficaram no armário, o quarto ficou fechado e isso passou a ser para mim uma prioridade. Eu me sentia, nos primeiros momentos, como a guardiã das coisas dele. Como se aquilo que ele deixou, aquelas roupas, aquelas coisas, os objetos pessoais, me conectassem a ele de alguma forma. Afinal, aquilo era tudo que naquele momento existia de físico dele para mim. No início, o corpo físico é ainda muito presente e a ausência física é extremamente dolorida. Todos esses sentimentos ainda estavam muito embaralhados na minha cabeça. Era uma confusão interna e para tentar arrumar esse turbilhão de sentimentos, primeiro eu optei por acalmar o meu coração e depois pensar em outras coisas. Eu tinha a consciência plena que ele não ia mais voltar, mas o meu coração, para amenizar a dor, me dizia que ele estava fazendo uma viagem, passando por lugares maravilhosos, então era melhor eu esperar. Muitas pessoas me falavam para mim doar as coisas dele, me chamavam a atenção para o valor da caridade, mas eu simplesmente não me achava preparada para tanto. No começo, eu não consigo nem mensurar o quanto aquelas coisas, os pertences pessoais dele, valiam para mim. Eram as únicas coisas material que me conectavam a ele. Isso era como eu me pensava na época e isso é como eu me sentia. Eu sabia que chegaria a hora em que talvez as coisas começassem a se ajeitar. Eu sabia que ia chegar a hora em que aquelas roupas, aqueles sapatos e tudo mais talvez perdessem o valor dessa conexão. Mas eu não tinha pressa. Eu ia esperar e eu esperei até eu me sentir preparada para tal. Só para vocês terem uma ideia, o carro dele eu demorei 3 meses para começar muito lentamente a tirar da garagem. E depois que eu acho que uns 6 meses que ele morreu, eu vendi o carro que eu tinha e eu continuo usando o carro dele até hoje. E quando ele morreu, ele tinha acabado de fazer uma aula na academia. Então no carro ele tinha deixado uma mochila com as roupas que ele tinha trabalhado o dia todo.
Ele tinha colocado as roupas do treino e tinha deixado essa mochila com as outras roupas no carro. Essa mochila permaneceu no meu carro por exatamente 1 ano e meio. Eu simplesmente não conseguia tirar ela dali. A sensação de ter essa mochila era como se ele me acompanhasse. Era uma sensação que eu não consigo explicar, mas que eu não conseguia tirar ela dali. Eu não conseguia mover ela dali. E certo dia eu comecei a me preparar para tirar essa mochila do carro. E foi como se eu revivesse a sua morte tudo novamente. Mas eu sabia que era necessário. Eu sabia que era a hora. O tirar a mochila do carro foi até fácil. O difícil foi a tomada de decisão. E depois que eu tirei essa mochila do carro, eu comecei a me sentir mais livre e aos poucos eu fui doando as coisas dele, no meu tempo. É claro que eu ainda guardo algumas poucas coisas, como o violão, as roupas e os capacetes das trilhas de moto, o arreio com que ele andava a cavalo, mas eu finalmente consegui me libertar e provavelmente eu consegui libertá-lo e ajudá-lo a seguir em frente. E o que eu quero deixar aqui para as mães que porventura passem por essa dor ou estejam passando, se deem o tempo que for necessário para desfazer as coisas dos seus filhos. Cada uma no seu tempo, para não aumentar o sofrimento que por si só já é imensurável. Se você não se sentir preparada para encarar a missão de entrar no quarto e lidar com todos os sentimentos e todas as lembranças, comece aos poucos, dia a dia, no seu tempo. Hoje, eu já tenho a plena consciência de que o material já não tem nenhuma importância. Mas trilhar por esse caminho e chegar até onde eu cheguei hoje, o processo foi extremamente doloroso, sofrido e complexo. O processo de luto por um filho é diferente de qualquer outro, exatamente porque vai de encontro com tudo o que encaramos como natural. O meu pai já havia morrido e recentemente minha mãe também faleceu. É difícil, não é fácil, mas não é nada que se compare à morte de um filho. O colo vazio, a casa silenciosa, a saudade sem solução gera em nós um desequilíbrio extremamente doloroso. Nós temos que renascer para uma nova vida, porque aquela vida que possuíamos antes dos nossos filhos partirem já não existe mais, ficou para trás. Nós temos que despertar para uma nova vida, dando um novo entendimento para o amor, para os sentimentos e ressignificando os nossos valores. Ouça o teu coração. Persegues o tudo para que o nada não teme em te paralisar. Começa o dia como se nada houvesse após esse tempo. Que sabes do tempo se não o desfrutas como deveria? Se te tornas escravo da labuta, perde o tempo precioso da missão. Equilibra a tua condição, instrua-te para que novos horizontes se abram à sua frente. Persevera nas virtudes do Pai. Ouça o teu coração. O amor dignifica o nosso viver. O amor liberta amarras por ser em si só um laço indissolúvel. Ama-te como ama o outro, sem condições, sem amarras. O amor é livre, porque um coração preso não é capaz de amar. É preciso que bata livre para alcançar sua força maior. O pássaro livre sempre volta para o seu ninho em busca de apoio, abrigo e alento. Muito obrigada por ficarem comigo até o final desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.